Imagine uma selva abafada, onde o ar parece pesar sobre os ombros. As árvores crescem como torres de madeira. Os insetos unem em um coro constante e a terra úmida cheira a vida e a podridão ao mesmo tempo. Agora imagine algo se movendo nesse cenário, lento, silencioso, colossal. Uma sombra longa demais para ser real. Um corpo que parece não ter fim, deslizando entre raízes, troncos e rios turvos. É a Titanoboa, o maior predador que o planeta já viu depois da queda dos dinossauros. Uma cobra tão grande que, se fosse viva hoje, poderia engolir um jacaré inteiro sem esforço. Mas o que tornou possível o surgimento de um monstro desses? Como a natureza criou algo tão assustador, tão gigantesco, em um mundo que supostamente havia sido reiniciado após o apocalipse dos dinossauros? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, para um planeta que ainda se curava da destruição. Há cerca de 60 milhões de anos, a Terra ainda estava se refazendo da maior catástrofe que já viveu. O impacto de um asteroide havia dizimado quase toda a vida na superfície. Dinossauros, pterossauros, criaturas marinhas colossais, tudo isso havia desaparecido. Mas de alguma forma, a vida sobreviveu nas sombras. Pequenos mamíferos, aves primitivas, répteis e peixes começaram a preencher o vazio deixado pelos titãs extintos. Era o começo do Paleoceno, uma nova era. E nessa nova Terra, o clima era completamente diferente do que conhecemos hoje. Imagine um planeta sem gelo nos polos, coberto por florestas tropicais úmidas que se estendiam até onde a vista alcançava. A temperatura média era cerca de 10 graus mais alta do que a atual. O ar era mais denso, mais quente, e cada respiração trazia consigo o cheiro pesado da vida. E como a ciência descobriu depois, quanto mais quente é o ambiente, maiores podem ser os répteis. Foi nesse calor sufocante que a natureza criou seu novo monstro. No norte da América do Sul, na região que hoje chamamos de Colômbia, havia uma floresta imensa, a floresta de Cerrejón, um pântano interminável, com rios lentos e águas escuras, repletos de crocodilos gigantes, tartarugas enormes e peixes tão grandes quanto os tubarões de hoje. E foi ali que a Titanoboa reinou. Durante milhões de anos, ninguém sequer imaginou que ela existira. Até que, no início dos anos 2000, um grupo de cientistas começou a escavar uma mina de carvão na mesma região. Eles estavam procurando fósseis de plantas e animais antigos para entender como era o ecossistema tropical mais antigo da Terra. Mas o que encontraram, ninguém estava preparado para aquilo. Entre blocos de carvão e lama petrificada, surgiram ossos enormes, curvados e com o formato de vértebras. No começo, pensaram que pertenciam a algum tipo de crocodilo pré-histórico. Mas conforme analisaram o tamanho e a estrutura dos ossos, perceberam que estavam diante de algo totalmente diferente. Eram vértebras de cobra, mas de uma cobra com proporções absurdas. Quando compararam os fósseis com cobras modernas, a conclusão foi estarrecedora. Aquela serpente teria pelo menos 13 metros de comprimento e pesaria mais de 1 tonelada. Era o suficiente para engolir um crocodilo inteiro. Assim nasceu o nome, Titanoboa cerrejonensis, a boa titânica de Cerrejón. Agora pare um segundo e imagine uma cobra de 13 metros. É o tamanho de um ônibus escolar. O diâmetro do corpo dela chegava a quase 1 metro. Só a cabeça era do tamanho de um cachorro grande. E ainda assim, ela se movia com a suavidade de um predador silencioso. Os cientistas acreditam que a Titanoboa passava boa parte do tempo dentro d'água, como uma anaconda moderna, só que muito maior. Ele ajudava a sustentar seu peso gigantesco e permitia que ela se movesse lentamente, quase sem ser percebida. Seus olhos voltados para cima permitiam observar o ambiente enquanto o corpo permanecia completamente submerso. Um predador invisível escondido nas águas barrentas, esperando o momento exato para atacar. E quando atacava, não havia escapatória.
Estudos mostram que a Titanoboa poderia exercer uma força de constrição de mais de 400 quilos por centímetro quadrado. É o suficiente para esmagar ossos e interromper a circulação sanguínea instantaneamente. Uma vez em suas espirais, nenhuma presa sobreviveria. Ela era paciente, fria e letal. Agora imagine esse monstro deslizando lentamente pelo pântano, cercado por tartarugas de 2 metros de comprimento e crocodilos do tamanho de carros. O som dos grilos é cortado por um estalo repentino. A água se agita e em um instante tudo volta ao silêncio. O que era um crocodilo há poucos segundos agora é apenas mais uma refeição para a cobra titânica. Mas a Titanoboa não é só um símbolo de poder. Ela é uma pista sobre o próprio planeta. Ao estudá-la, os cientistas descobriram que o tamanho de seu corpo estava diretamente ligado à temperatura global. Era tão quente naquela época que cobras desse tamanho podiam sobreviver. Isso ajudou os pesquisadores a calcular, de forma precisa, o clima da Terra há milhões de anos. A Titanoboa virou literalmente um termômetro fóssil. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se o planeta voltar a esquentar tanto quanto no Paleoceno, será que criaturas gigantes poderiam voltar a existir? Será que o aquecimento global poderia abrir caminho para um novo renascimento dos monstros? A resposta ainda é incerta, mas a possibilidade é real. A vida tem uma forma impressionante de se adaptar. Quando o ambiente muda, ela muda junto. E foi exatamente isso que a Titanoboa fez. Ela se adaptou ao calor extremo e ao caos deixado pelo asteroide. Onde muitas espécies falharam, ela prosperou. Mas como toda história de gigantes, o reinado da Titanoboa teve fim. Com o passar dos milênios, o planeta começou a esfriar. As florestas recuaram, os ambientes úmidos diminuíram e os mamíferos começaram a dominar. Cobras tão grandes já não conseguiam sobreviver em um clima mais frio. Assim, pouco a pouco, elas desapareceram, deixando apenas seus ossos enterrados sob o carvão da Colômbia. E ainda assim, mesmo depois de 60 milhões de anos, ela continua viva na nossa imaginação. Há algo de profundamente inquietante na ideia de uma cobra do tamanho de um caminhão deslizando silenciosamente por um rio. Algo que desperta um medo primitivo, quase instintivo. É o tipo de criatura que faz você questionar quem realmente é o dono do planeta. Se a Titanoboa existisse hoje, o mundo seria um lugar muito diferente. Ela seria o predador supremo das águas. Nenhum crocodilo, nenhuma anaconda moderna se compararia a ela. E os humanos, nem pensar. Em um encontro cara a cara, nós não passaríamos de mais uma refeição fácil, mas além do medo, há algo de fascinante nessa criatura. Ela é um lembrete do quão imprevisível a natureza pode ser. Depois da destruição dos dinossauros, o planeta parecia um deserto de possibilidades. E mesmo assim, das cinzas, surgiu algo que faria qualquer tiranossauro recuar. Uma cobra colossal, moldada pelo calor, alimentada pela abundância e protegida pelo pântano. Hoje, os fósseis da Titanoboa estão expostos em museus. Réplicas em tamanho real mostram como ela seria em comparação com um ser humano, e é assustador. Ver aquela estrutura gigantesca, com escamas grossas e um olhar vazio, é como encarar o passado cara a cara. Um lembrete de que o planeta já pertenceu a monstros muito mais poderosos do que nós. E há algo quase poético nisso. O mesmo local onde a Titanoboa viveu, a floresta de Cerrejón, agora é uma mina de carvão. As camadas de terra que um dia sustentaram vida exuberante hoje são exploradas para alimentar nossa própria civilização. O passado literalmente move o presente. Mas há também uma ironia. Talvez o mesmo processo que aqueceu o mundo e deu origem à Titanoboa esteja se repetindo agora pelas nossas próprias mãos. E se a história realmente rima, talvez estejamos preparando o terreno para que criaturas gigantes voltem a surgir. Afinal, a vida sempre encontra um caminho, e quando a Terra muda, ela muda junto. A Titanoboa é o símbolo disso, da força da adaptação,
da persistência da vida e da brutalidade da natureza quando ela decide recomeçar. Ela não rugia como um tiranossauro, não caçava em bandos como os lobos do gelo. Ela se movia em silêncio e, ainda assim, comandava todo o ecossistema ao redor. Seu poder não estava na velocidade, mas na paciência, no silêncio que precede o ataque. E talvez seja por isso que, mesmo depois de milhões de anos, a Titanoboa ainda nos fascina tanto. Porque ela é a lembrança viva de que o verdadeiro poder não precisa fazer barulho. Ele apenas espera, e quando age, muda tudo ao seu redor. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio, ouvindo o som da água correndo e o farfalhar das folhas, lembre-se, um dia, há muito tempo, algo colossal se movia sob aquelas mesmas águas. Algo que fez até os crocodilos temerem o silêncio. A Titanoboa foi, é e sempre será o fantasma de um planeta selvagem. E se você gostou dessa viagem ao passado, deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para o próximo episódio. Até lá, mantenha os olhos abertos, porque às vezes o passado não está tão distante quanto parece.